Olá, amantes da Boa Nova! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live aqui em 2022. Chegou o ano e não é para olhar para cima, mas também não é para olhar para baixo. Pelo amor de Deus, não olha para baixo, porque, sério, olha pra você ver, né? O que acontece quando tu olha para baixo? Tu deixa de olhar para o horizonte. Quando tu deixa de olhar para o horizonte, tu deixa de ver a vida, os seus desejos, certo? Quando eu olho para baixo, é submissão, total submissão. Então, hoje a gente vai falar da análise para um viés comportamental, tá? Social, comportamental do que a gente vem vivendo, do não olhe para cima. E eu assisti 2 vezes, eu assisti sozinho e aí depois eu fui para Poços lá, e para minha cidade natal, ver minha mãe, a minha família, né, minhas irmãs, e aí nós assistimos. Aí eu pude ver os diálogos novamente, com outro viés. No primeiro momento, aqui eu vou fazer uma crítica, tá? Analisando assim, de forma artística, né? Mas pensando por um outro viés. Um viés assim acessível, vamos pensar assim, tá? Então o filme aqui, a grosso modo, se você não assistiu, enfim, infelizmente vou ter que falar aqui algumas coisas, mas a gente vai comentando aqui, depois você me diz se você assistiu ou não. Vale muito a pena de ver, porque ele é uma baita de uma sátira, tá? Então ele não é um filme de comédia, ele é uma sátira, ou seja, tem um ironismo, é uma ironia, é irônico, é sarcástico. Então é uma linguagem que não é um deboche, que não chega a ser um deboche, certo? Por exemplo, lembra do Top Gang, que era uma versão escrachada do Top Gun, que era com aquele... Eu esqueci o nome do ator. E aí era escrachado, não é aquilo, tá? Não é aquilo, não é as coisinhas de TikTok. É sátira, onde através do humor eu faço uma crítica social e comportamental. E o filme, ele é um filme simples, muito simples. O roteiro, ele tem o quê? Um cometa vai bater na Terra. Aí que tem você tem dois caminhos. Ou ele colide com a Terra, ou ele vai se desviar da Terra. Não é um Armagedon. Lembra do Armagedon com... Eu acho que quem é fazer o... eu esqueci quem fazia, mas a filha do Steve Tyler, do Aerosmith, que fazia. Não é um filme do heroísmo americano. Não tem nada a ver com isso. Então ele é um filme fácil, é um roteiro simples, mastigado. Por que ele é assim? Para poder acessar a maioria das pessoas. Então aí que é gostoso de ver, quando o diretor ele sabe que o filme é simples, tá? Ele coloca vários ingredientes ali de críticas que tu assiste e na real não, tá falando de todos os países que vivenciam atualmente um governo de extrema direita, um governo negacionista. Ele fala desse comportamento de extrema direita, onde só se pensa no umbigo, e principalmente de uma sociedade corrompida, de uma sociedade onde está mais preocupada com like, com a sua vaidade, do que realmente com o planeta. Então as pessoas pegam as causas, né? Agora eu sou vegano, eu sou vegetariano, agora eu não como carne, eu estou pelo planeta. Mas uma boa parcela tá nem aí com o planeta, tá mais pela vibe, e tá tudo bem. Então o filme, ele tira onda, e aí eu gosto dessa coisa, né? Eu tiro onda pra onda não me levar, que é a música do Jairzinho, e eu adoro isso, eu tiro onda pra onda não me levar. E aí eu faço os paralelos aqui porque eu gosto. Você vai pensar nos grandes gurus que passaram pela Terra, todos eles tinham um senso de humor. E o senso de humor, ele é uma das coisas mais gostosas que tem, porque você aprende. Porque tu começa a rir do tamanho da tua pequenez, sabe? Intelectual, emocional. E você começa, como eu fui bobão, sabe? E você vai pegar palestras do Osho.
o Osho tira a onda o tempo inteiro. Tu vai pegar o Chico Xavier com o Emmanuel, que é o mentor dele, no avião, aí eu contando um caos aqui, isso no livro da história do Chico Xavier, ele tá lá e ele usa peruca, né? E aí o Emmanuel, mas você é vaidoso, Chico. Aí ele falou assim, não, eu pinto o cabelo, eu boto peruca porque ninguém é obrigado a me ver feio. Então ele tira sempre onda daquilo que ele não é privilegiado, talvez, na cabeça dele, e tá tudo bem. O próprio Divaldo Pereira Franco também, ele pinta cabelo e ele tem o mesmo discurso nesse sentido. Então o humor, ele é fácil, ele deixa a vida mais leve, porque a vida no contexto, quando a gente olha e abre, né, o véu da ignorância e a gente tem clareza, você começa a ver muita tristeza, você vê miséria, você vê injustiças, você vê, porque para um para outro não é, e isso dói, até porque quando você começa a ver que você é privilegiado, e aí você abre o jornal, né, liga o jornal e vê a miséria na tua cara, ou passa por ela, muitas pessoas se sentem culpadas por ter, né, por merecimento. Mas a outra não tem, eu tenho. Então, o humor, ele é um mecanismo, querendo ou não, de defesa. E você pode ver que pessoas simples são mais, levam a vida com mais humor. Pode ir lá no Nordeste, que são pessoas bem simples, né, financeiramente falando, na Bahia, no sertão, em outros interiores, onde a precariedade social faz com que aqueles povos eles se agarrem no humor, na comunhão, na troca, na tiração de onda, para poder sobreviver. Osho mesmo falava sobre isso, né? Falava sobre pessoas simples, elas são mais felizes nesse sentido. Né? Quanto mais você estuda, você vai ficando chatinho. Na real, você vai ficando chatinho. Aí depois você vai trabalhando isso, vai dando esse humor um pouco mais azeitado, né? Então, o filme, eu tô fazendo esse prólogo inicial para trazer essa percepção da importância do humor. O humor é extremamente importante para a transformação. Ele ajuda, ele é um gatilho que a gente chama de gatilho mental, que trabalha ali com a psique, né, com os nossos tico e teco aqui do nosso cérebro. Ele ajuda na compreensão daquilo que a gente às vezes coloca um peso muito grande. E o filme, ele é um roteiro simples, para quê? Para poder ter acesso a mais pessoas, que não necessariamente pessoas mais cultes, mas de todos os ciclos de pessoas. Então ele acaba sendo acessível, tá? É um filme, teoricamente, com um time, teoricamente não, praticamente com um time de primeira linha, né? Você pega Meryl Streep, eu esqueci os nomes deles, Leonardo DiCaprio, desculpe meu inglês não é uma das melhores. A Meryl Streep, que é maravilhosa, tem o Rob Morgan, que também é muito bom, tem uns outros atores aqui que faz outros filmes da Marvel, enfim, tem um timão aqui, e é muito gostoso de ver, é divertido de ver, e vale de ver 2 vezes para ir anotando as coisas, os insights. Então, entrando dentro do filme lá, o filme, cometa aproximando da Terra. Quem vê o cometa? Uma mulher. O que acontece? Ela não é ouvida. Então a gente já tem aqui uma crítica na questão do posicionamento da mulher dentro da sociedade, onde a mulher não é ouvida. A mulher não é ouvida no relacionamento, a mulher não é ouvida no trabalho, a mulher não é ouvida na sociedade. Então, o filme já começa com isso. A mulher descobre o cometa, ela coloca o nome dela no cometa e ninguém acredita nela. Ela vira a chacota, porque aí trazendo para os traços de caráter, que eu falo aqui, os traços de caráter são os 5 traços de caráter que todos nós temos. E aí, olhando os traços de caráter dos personagens, a personagem da atriz, cadê ela aqui? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver. Da atriz, como é que ela chama?
a Kate DiBiase, que é a Jennifer Lawrence. A Kate DiBiase, né, o cometa ele chama DiBiase. Ela vira chacota, meme. E ela começa a chorar, e ela entra, sabe, ela começa a chorar, ela começa a entrar sabe, ficar ansiosa, chorar e tal. Ou seja, ela tem um traço de oralidade. Porque o traço de oralidade, ele vai expressar mais suas emoções e não vai conseguir controlar. E como ela está em extremo, ela está encurralada, o que acontece com um traço de caráter, que no caso um oral, encurralado. E ali ela é oralidade com rigidez, tá? Ela começa o quê? Ter que colocar as emoções para fora para poder conectar o tic-teco dela. Entendeu? Então, aquele traço, olhando para uma sociedade machista, vai olhar aquela mulher, ela tá louca, mas tá se fazendo, tá dando piti, olha pra você ver. E é isso que a mídia depois faz com ela. Faz os memes, a louca, a estressada, e aí começa a falar, não tomou seu remédio, tratando a mulher como uma mulher desequilibrada. E isso é interessante porque hoje a gente já tem algumas empreendedoras, já se vem falando sobre isso, da ciclicidade da mulher, onde numa esfera machista a gente começar, no caso aqui o homem, colocando aqui na roda dos machos, olhar para o ciclo feminino, olhar para a ciclicidade e pensar no ciclo de trabalho, nesses ciclos da mulher, que é outra parada. Então o filme, ele faz uma pequena crítica ali, talvez consciente ou não, mas eu trazendo essa percepção de que ali a mulher não é ouvida, a mulher ela é tida como a estressada, a pitizenta, ela vira chacota pela sociedade, ou seja, ela passa o filme inteiro sendo humilhada, e aí ao lado de um negro, que é o diretor da NASA, que também ele acaba entrando ali nos diálogos lá, e na Casa Branca eles acabam sendo presos lá, ficando num quarto lá, e o cientista, que é o Leonardo DiCaprio, ele é o galã, então ele é super valorizado pela beleza, porque ele é galã, o comedor, bem machista, mas é um olhar bem machista, né, o filme. E aí ele acaba tendo as vias de fato, então ele recebe os louros, ou seja, nem é mais a mulher esquecida, ele recebe os louros, ele é o bonitão. Isso me fez lembrar muito na época do Collor, quando o Collor ganhou, e o Collor ganhou muito pela estética, né? Porque fez aquela aparência higienizada do branco sem barba, bonitão e tal, e aí muitas mulheres, no caso eu lembro minha mãe e tal, comprou essa ideia. Então você vê que a TV, né? A TV, a mídia, ela vendia isso antigamente. Vendia essa imagem higienizada do macho bonito, o macho alfa. E o filme coloca isso claramente, sabe? E aí a menina é colocada lá num quarto lá junto com o negro. Então, e outra, é tratado como porcos. Porque eles ficam sentados e aí eles jogam a comida para eles comerem. É bem sutil, porque é uma sátira, tá? O time de cronologia ali pouco importa, mas é só a cena. Quando você pega uma comida e joga pra alguém, tá? Você tá tratando o outro como o quê? Como escravo, que era como lá na senzala fazia, sabe? Você tá tratando como porcos. E é basicamente assim que a mulher e o negro é tratado no filme, como porcos. Pela elite, que no caso aqui é os políticos da Casa Branca, que são brancos, tá? Então, é bem interessante assim, isso ali que, pra quem tá com esse olhar, faz um negócio assim, uou, dói de ver. Então é uma crítica, você começa a ver ali, tá construído isso, fica nítido essa crítica ali. Tem as críticas que eles colocam ali, a traição de Bill Clinton, tem umas coisinhas que parecem, né? Tem a questão do Trump, tem algumas posições ali que eles colocam os personagens, principalmente a Meryl Streep, como ela é a presidenta, coloca o pessoal numas
a gente consegue lembrar dos personagens, entendeu? Então é bem interessante, assim, é bem interessante. E aí, no desenrolar, a presidenta não quer ouvir os dois cientistas, e aí eles vão para uma TV, aquelas TV aberta, reality show, assim, meio reality show, né? Que é aqueles de entrevista, que visa só o lazer, que visa o Ibope. E aí ninguém acredita na menina, ela vira chacota, vira meme. O Leonardo DiCaprio vira o galã da vez, então saem todas as capas de revista. Então o que acontece? O ego dele sobe, e aí entra até esse livro aqui, ó, como uma referência legal, assim, de ver quem não leu esse livro, porque é basicamente o que tem nesse livro, né? O ego sobe, ou seja, você nunca foi valorizado. Aí eu te dou poder, eu te dou elogio, eu te falo que tu é incrível, e tudo aquilo que tu não teve na vida, aí tu pega isso como um troféu e tu acha. É muito perigoso quando você começa a achar que tu é o cara. Sabe essa pessoa? Eu sou o cara. Eu sou, sabe? Cuidado, porque aí você está pegando o quê? O troféu do ego. E toda vez que eu pego o troféu do ego, eu me perco na vaidade, me perco ali. E é basicamente o que aconteceu com o personagem do Leonardo DiCaprio. Quando ele é tido como o galã sex, ele começa a ser cantado pela entrevistadora, que é uma mulher maravilhosa, uma loira, bem sexy e tal, que é a Kate Blanchett, né? Que é a Brie Larson, que é, sabe? Ela é sensual e tal, e ela seduz ele, e ela leva ele, e ele, um fraco, acaba indo, né? E aí atraindo a mulher dele, que ele era casado. Ou seja, ele se perde pelo ego, ele não sabe usar, ele não tem uma inteligência emocional, e ali é um rígido, né? E aí tá dando traço caráter. É um rígido com psicopata, né? Porque nos traços de caráter, que eu costumo falar aqui para vocês, que vem lá da mineralização da coluna vertebral da criança, na formação dos caráteres, o traço psicopata e rigidez, eles têm dificuldade para se entregar para o amor. Mas, no caso do Leonardo DiCaprio, ele tem muito ali a psicopatia, tá? E também a rigidez. E ali é nítido, o rígido ele vai triangular. Ele vai ter a tendência a trair? Não, quem tem mais a tendência a trair é o psicopata. Então, provavelmente ele tem os dois traços juntos ali, e o psicopata tende a trair, porque o psicopata ele é agarrado no ego nesse sentido. E aí o psicopata dele agarrou no ego, o rígido tem muito poder sexual, e aí foi isso que foi, né? Foi que foi. E aí ele trai a mulher dele, né, no caso. A mulher dele depois pega e depois joga os remédios tudo na cara dele e tal. E aí você começa a ver que aquilo não vai dar em nada. Aquele relacionamento lá era um relacionamento vazio, uma aventura que preenchia um ego e que não vai levar em nada. Ou seja, tudo isso desenrolando, e a mídia começa a falar do galã, né? E aí o que acontece? Se cria o que acontecia nas guerras, sempre acontece isso nas guerras, que é pensar numa notícia ruim, tirar partido de uma notícia ruim, a tudo quanto é custo. E aí o que acontece? Você começa a banalizar uma coisa séria, sabe? Você começa a banalizar. Aí tu banaliza e mentes doentes, e aí a gente não está falando nem de capitalistas, mas mentes doentes, que pensa no lucro e no mal da outra pessoa, vai lá explorar a inocência das pessoas, manipular por ganho próprio, só pelo seu ego, pelo seu umbigo. E é basicamente isso que acontece quando a presidenta ela vê uma possibilidade de se tornar uma herói para poder ganhar as eleições. Isso aconteceu no Brasil. Isso aconteceu até no governo da esquerda, da direita, acontece essa manipulação. Ou seja, eu posso manipular um povo dando pão e circo, famoso pão e circo. Eu posso manipular dando, sei lá, um Bolsa Família? Pode. Se não tiver escrúpulos, pode. Porque aí eu injeto dinheiro para quem é mais carente, e aí eu viro um homem bom. Que aconteceu, você vai no Nordeste,
no Ceará, no Ceará não, Maranhão, que é onde o Sarney lá era rei, era assim. O Maluf, ele rouba, mas ele é bom com a gente. Quantas vezes, tem um outro prefeito que era danado lá em Londrina, que ele era assim, o pessoal amava ele, porque ele era ladrão, mas ele dava dinheiro pra galera. No sertão, vários colegas contando que passavam os deputados lá, batendo na porta da casa, opa, hoje cara, e aí molhava a mão da galera, dava dinheiro pro povo, né, R$50 lá, um valor tipo assim, e aí o povo votava, ou seja, tu compra o voto através de uma recompensa. Como é um povo muito miserável, né, no sentido que não tem dinheiro, meu irmão, eu não quero saber se esse dinheiro veio roubado, se não veio roubar, me dá esse dinheiro aqui que eu quero comer. Minhas crias estão com fome, entendeu? Não dá nem para culpar o povo, ele é necessitado, ele precisa de comer, sabe? Porque não tem comida. E aí vem um político e te dá dinheiro, te dá comida, tu faz um voto de confiança, entende? Então é sem escrúpulos esse tipo de atitude, é sem escrúpulos, é maldade isso, é maldade. E basicamente a construção do filme mostra esse lado sombrio do ser humano. E aí não tem nada a ver com ser esquerda, ser direita, nada a ver. É mais nível de caráter daquele ser humano que ali está. E a gente tem pessoas assim no nosso planeta, infelizmente, tem. E elas estão aí para a gente poder saber, né? Isso é uma coisa boa. Antigamente a gente não sabia, isso ficava mascarado. Hoje não, hoje a gente tem as redes sociais, que eu acho que é um grande ativo que nós ganhamos aí nessa última década, que é um veículo de descentralizado. Ou seja, cada mídia vai puxar a sardinha para o seu lado. Então, isso é muito ruim para a nossa comunicação. E aí entra a arte, né? A arte, ela tem esse poder de trazer essas reflexões e fazer com que um povo pense mais para um outro viés, tá? Para um outro viés, alertar, né? Tem pessoas sérias fazendo os conteúdos que trazem clareza, que esclarecem sobre, por exemplo, fake news, porque é fácil cair numa manchete, né? E aí o filme, quando a presidenta lá revela sobre o cometa que vai cair na Terra, começa uma onda das pessoas quererem o quê? Surfar na onda para ganhar like, curtida. Ou seja, se perdem no ego. Literalmente, as pessoas vão se perdendo no ego, no seu umbigo, vão se perdendo naquele comportamento de vaidade, de egocentrismo, que aí eu gosto de chamar de ego pop mania, que é aquele ego, sabe, pop, ou seja, eu quero ser a bola da vez, eu não quero ficar para trás, e vira uma comédia, porque chega a ser ridículo, né? Que é o que acontece quando a gente pega, e aí você vê um Brasil todo parar para um Big Brother, para ver pessoas num confinamento. Eu acho surreal, sabe? Eu acho surreal, em vez de tu tá lendo um livro, tu tá vendo, sei lá, estudando e tal, tu tá parar para ficar vendo pessoas que, na sua grande maioria, não tem nada a acrescentar intelectualmente falando, e sabe, tirando algumas exceções assim, mas aí você começa a ver, opa, sabe, eles começaram a mudar isso um pouco no Big Brother, trazendo pessoas interessantes e tal, mas assim, é de uma exposição que eu fico assim, tá, qual é o acréscimo que isso tem? É legal pra mim, como analista corporal, ver e analisar, isso é legal, mas comprar isso como um entretenimento, como uma coisa essencial na minha vida, eu acho uma perda de tempo, essa é a minha opinião. Então, quando você começa a ver que uma sociedade começa a se alimentar de coisas rasas, é preocupante. E o filme ele mostra isso, o quão a nossa sociedade é perecível, o quão ela é rasa nesse sentido. E é o que o Bauman fala, é uma sociedade líquida, e é basicamente isso. As redes sociais, no contexto comportamental, se tratando de uma sociedade, na sua grande maioria, e sociedade aqui eu estou me colocando, sem inteligência emocional, faz com que a gente pegue uma postagem, pegue um vídeo, né, ali fazendo e tal, pegue a surfar essa ondinha e esquece de olhar para o problema.
E aí entra no hype da parada. Eu tava conversando com um contador que é advogado, e ele tava me contando que ele é ciclista, e ele falando pra mim assim, pô Ju, aí eu tô lá, ciclista e tal, aí tem uma menina que ela roda e tal, mas ela tem uma roupa pra cada pedalada, mas ela nunca completou a pedalada, porque ela tem roupa e ela toda hora para pra fazer selfie, sabe? Chega uma hora que tu começa a parar de viver os momentos, porque tu tá mais preocupado com o que tu vai postar, do que realmente olhar para as estrelas, olhar para o cometa, fazer sexo, curtir, sei lá, coisas de prazer. Justamente porque tu tá mais preocupado com a postagem do que com, sabe? E isso é preocupante. Isso é uma coisa que é atual, isso é uma coisa que tende cada vez mais a aumentar, não é uma coisa que vai ser assim passageira. A gente no passado tinha coisas muito negativas que vem cada vez mais melhorando, a questão, por exemplo, do machismo, da gente poder falar sobre a ciclicidade da mulher, poder falar sobre questões de preconceito em todos os níveis. Hoje a gente tem essa discussão mais forte, né? Falar do negacionismo, falar sobre esse sistema autoritário, preconceituoso, né, de governos. Hoje a gente tem plataformas, a gente tem pessoas que falam com isso com muita propriedade. Ao contrapartida, a gente também tem toda essa questão de ser a pessoa da vez, que vai dar a opinião mais formada, que vai ser a pessoa wow, entendeu? Então quando a gente tem um papo profundo, tipo aqui que a gente está tendo, não vai ter muita gente, talvez não vai ter ninguém, entendeu? Por quê? Porque isso não dá ibope. E aí no filme ele mostra isso, quando tem os diálogos com o cientista e com a menina, a DiBiase, não vai dar ibope coisa ruim, não, vamos falar de coisa boa, vamos falar a previsão do tempo. Você pode perceber, a pauta do Jornal Nacional, ela tem um contexto perfeito, ela vem com uma notícia ruim e depois ela vai pro tempo. É pensado dentro de um roteiro, até porque precisa do quê? De leveza. Só que aí tem uma manipulação aí. Uma coisa é dar leveza para o contexto, outra coisa é tu manipular isso e não dar valor para aquela coisa séria que está sendo falada. Entende o que eu estou falando? Então eu não dou valor para aquilo que está sendo falado. Esses dias eu estava vendo o jornal, eu acho, e aí falou sobre o cara, acho que foi no Fantástico, eu vi assim, en passant, falou sobre um trote de uma menina que é atriz, que dava um trote num cara que trocava mensagens de pornografia infantil, tá? Aí todo o enredo era em cima disso. Aí depois não tirou conclusão nenhuma, eu não fiquei... ficou uma reportagem sem pé sem cabeça, assim, não entendi o porquê, mas não prendeu ninguém, ficou naquele negócio todo. Aí quando veio, acabou a reportagem, o que entrou foi uma reportagem com crianças. Eu achei de um absurdo, porque tu acabou de falar de pedofilia, e aí você entra num contexto de diversão com criança. Ou seja, cara, tu viu a ponte que a pessoa fez no jornal ali? Eu achei de assim, totalmente desconexo. Só que percebe quem entende esses tipos de narrativa. E na hora gritou demais, porque a gente estava falando de pedofilia e não se aprofundou no caso. Quando entrou e mostrou as criancinhas bonitinhas crescendo e tal, e não sei o que. Aí eu, opa, não. E é aí que começa a amortização da sociedade, quando você começa a banalizar. Tu falou de um assunto sério, eu preciso ter discussões difíceis para mudar uma atitude. Se eu não sentar com a pessoa ali e vamos conversar real, não posso ficar adiando, eu não posso fazer amizades. Essa nova variante, né, a Omicron, acho que é isso o nome, né, da nova variante, ela pegou quem? Pegou as pessoas que estavam negando e que não tomaram vacina. Quem é essa? É a elite branca,
né? Tem lá os veganinhos, a galerinha do yoga. Que pegaram o Covid, que negaram a vacina, que começaram, não, isso é botar química no corpo, não sei o que. Ou seja, negar a ciência é tu negar a inteligência humana no sentido das pesquisas, sabe? Se tu tá aqui no celular, existe um cientista de dados, de equipamentos eletrônicos que desenvolveu isso. Thomas Edison, que desenvolveu a lâmpada e revolucionou tudo que a gente tem de luz. Ou seja, isso é ciência, isso é pesquisa, né? A erradicação da rubéola, da poliomielite. Pô, isso era sério? Você ficar com deficiência física por conta de um vírus. E aí, houve uma vacina e isso erradicou. Né? E agora tem uma reportagem mostrando que nesses governos de direita se vacinou menos e aí a gente começou a ter casos. Então assim, não dá para negar que a vacina é essencial. Tem a questão de química? Provavelmente tem, sabe? Você come uma maçã, vai ter química, entendeu? Há um caminho do meio, porque senão não tem sentido o cientista, entendeu? Tu negar a ciência. Então eu vou também negar quem faz floral, eu vou negar quem é a Ayurveda, a medicina oriental, porque quem nega é porque tu está negando o quê? A outra inteligência. Existe uma inteligência cientista, existe a medicina oriental, tem uma inteligência também, mas se ela nega a outra, ela está se opondo, e nessa oposição que a gente fala da polarização, já se comprovou pelo tempo que isso não leva a lugar nenhum, a polarização. Por isso que não é de esquerda nem de direita nem nada. É ao benefício de uma humanidade, da preservação da espécie, né? Da preservação da natureza. Então eu preciso de cientistas para preservar a natureza. Para criar, eu preciso do agronegócio? Preciso. Existe o agronegócio que deteriora, que ele só pensa no lucro? Existe também. Existe muita ciência ali no agronegócio para poder fazer com que pense em aditivos ali não tão químicos para poder cuidar da plantinha? Tem. Olha as hortaliças que crescem na vertical. Isso é ciência, gente. Isso é pesquisa. O carinha da horta lá de trás, meu avô que plantava café, italiano, ele não tinha essa inteligência de, vamos fazer em andarzinho. Não, hoje tem, no caso de verduras, hortaliças. Então assim, existe pesquisa, não posso ignorar a pesquisa, não posso ignorar isso. Agora, também não posso ficar cego. Existe manipulação? Também existe. E o filme ele vai criticando essas camadas, tá? Em todas as esferas. Eu não posso beatificar a esquerda, beatificar o Lula, beatificar, sabe, o Padre Francisco, porque são seres humanos com defeitos e eles têm acordos com várias outras pessoas que pensam diferentes e que essas pessoas, para poder governar, elas precisam fazer alianças. O Lula vai fazer aliança com quem? Com o Centrão. Ele não está colocando o Alckmin, né? Talvez coloque, sei lá, mas é que saiu na mídia à toa. Existe ali senão não consegue governar. E às vezes as pessoas ficam loucas assim, pirando na batatinha, entendeu? Achando que não, agora vai ser. Não, meu gente, não vai mudar muita coisa. Vai ser bom, mas assim, a gente precisa limpar o Congresso, mudar a forma, desburocratizar, pensar num Estado muito mais sustentável, sabe? Porque o caminho da sociedade, a gente vai ter muito desemprego ao longo dos anos. Então qual é o caminho? Educação, inteligência emocional e financeira. Esse é o caminho, e sem volta. Porque se eu tenho inteligência emocional, eu não caio nesses discursos, entendeu? Eu não vou comprar essa onda. Eu vou fazer só aquilo que realmente me toca o coração e que eu tenho esse discernimento para saber que aquilo vai me fazer bem.
eu não vou entrar com pré-julgamento. Pré-julgamento é um preconceito. Eu vou concordar ou não concordar, beleza, eu tenho a minha opinião. E tá tudo bem se tu tem a tua. A gente caminha junto. Nós queremos viver num planeta legal? Queremos. Então, vamos dar a mão, vamos fazer um acordo aqui? E isso é inteligência emocional, tá? Inteligência emocional. Inteligência financeira, para saber investir o seu dinheiro, para cuidar do seu patrimônio, para poder ter clareza ali do que tu vai investir. Ou seja, se eu não tenho um controle emocional, eu saio a comprar qualquer coisa. E esse qualquer coisa alimenta uma indústria que deteriora o planeta. O Bradesco agora lançou uma campanha Segunda Sem Carne, aí virou uma baita numa crítica com o agronegócio, a galera da carne foi nas agências do Bradesco fazer churrasquinho e tal, foi uma crítica. Ou seja, tá errado? Não tá, eles estão no direito deles. Foi ousado do Bradesco fazer isso? Foi baita ousado, porque a fatia de clientes dele é uma fatia carnívora. Mas foi ousado e a gente vai começar a ver. É de boa índole? Não sei, não tem esse pré-julgamento. Que bom que fez. Se tem interesse de ser bonzinho, isso é outra história. Banco não é bonzinho, tá? Banco não é bonzinho. Agora, tem o interesse de marketing? Tem o interesse de marketing, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Porque a causa ali, no sentido, ela é muito maior. Quanto mais a gente difundir essa readequação, essa reeducação alimentar, para o planeta vai ser melhor, para todo mundo vai ser melhor. Se todo mundo se conscientizar que precisa fazer exercício, que precisa exercitar a mente, ler mais, é muito melhor para todo mundo. É melhor para todo mundo. E se o Itaú fizer isso, que legal, não fez mais que a obrigação enquanto uma empresa que tem ativos, né? Então assim, não vejo mais que a obrigação. Então tem coisas que são obrigações. Tipo, tu exercitar, tu ler livro, tu exercitar, desenvolver a tua inteligência emocional, são obrigações de todo mundo. Então o filme, ele trata desse caos social, emocional mesmo. Eu gosto às vezes, não sou um cara, agora eu tô sem computador, né? Aí ontem eu fiquei uns 10 minutos no TikTok, só passando o dedo, porque eu fico vendo a experiência, tá? O que o algoritmo me mostra. E é surreal, é muito surreal, assim, o que a gente vê. E aquilo meio que reflete muito com o filme, assim, sabe? A pornografia, ela tá assim, soltando as alturas. Porque antes, para tu ver uma pornografia, era como mais difícil que tinha, tu comprar revista, era uma coisa louca, assim, era complexo. Hoje está na palma da tua mão. E mais, é autorizado. Você vai entrar no TikTok, parece que tu tá num negócio de, sabe? Você vê bunda. É muito louco isso. E é perigoso, porque você vê meninas novinhas fazendo isso. E aqui eu não sou nem um pouco moralista, mas a questão da sexualização do corpo da mulher com meninas muito jovens é muito perigoso. É muito perigoso. E aí essa questão da cultura, e aí você vai, eu pegava, eu via ali, o que essa menina tá fazendo isso? Ela é bailarina, ela vende alguma coisa, aí você vai ver lá tem 1 milhão, 11 milhões, então você vai ver nos números, né, por números e likes. Aí eu gosto de ver os comentários, só marmanjo, aí eu assim, cara, eu ficar me alimentando, tá? Aí eu fico pensando do outro lado, fico me alimentando de uns homens babando, sabe? E aí assim, tá, beleza. Aonde isso vai me levar, entendeu? E aí, isso é perigoso, isso vale pra todos. Eu vi também um cara malhando, mostrando a bunda e tal, e fica só nos corpão e tal, e fica nessa estética, na casca. E eu acho que todo mundo pode fazer o que quiser. A questão é que, como essas ferramentas sociais, elas potencializam nossas carências, os nossos impactos ali emocionais não resolvidos, isso vem à tona, né? Essa indústria da estética, do botox, do fio de ouro, da harmonização facial, do não merecimento com o corpo que tu tem, tu não tá feliz com nada, entendeu? E não é
sabe, um enxerto que vai te colocar mais feliz. Em alguns casos sim, em outros acaba virando uma coisa sem fim. E isso é preocupante, isso é muito preocupante. E o filme, ele nem fala disso, mas eu tô falando do comportamento humano. Que aí começa os likes, os vídeos, a galera querer hypar, todo mundo querendo fazer coisas. Aí chega um momento que todo mundo começa o quê? Quando eles descobrem que vão morrer, todo mundo começa o quê? Fazer tudo que nunca fez. Transar, quebrar, vira uma loucura. Né? E aí eu lembrei da música do Paulinho Mosca, né? Que é: me diz o que você faria se só lhe faltasse um dia. Se o mundo fosse acabar, o que você faria? É bem isso, né? O que você faria se o mundo fosse acabar? E é triste pensar que se o mundo acabasse, tu ia sair, sei lá, pelado na rua, beber até cair, transar. Eu falei, cara, então tua vida tava muito ruim, né? Então assim, isso é preocupante e é uma realidade, isso vai acontecer, isso já está acontecendo com a questão desse novo surto, né? Disso que a gente vem vivendo nos últimos 2 anos, é a mesma coisa. Você pode ver, toda vez que abre, a galera vai para as festas, ela vai com mais sede ao pote. Então bebe mais, ela ousa mais, ela avança um sinal a mais dessa loucura, né? Descompensada. Então tá descompensado. Então a humanidade, eu percebo que ela tá bem descompensada, assim. Tá bem, sabe? E assim, louca por desejo, por sentir. Só que esse sentido, se ele não é consciente, ele acaba sendo um problema, né? Um problema. E o filme, ele trata disso. Olha pra você ver, olha as camadas que a gente vai indo, se a gente começa a olhar por um olhar um pouco mais maduro nesse sentido, né? Eu olhando o comportamento humano, vendo ali a questão do negacionismo, vendo ali a forma como eles tratam a mulher não tem voz, a mulher não tem voz. A questão do lucro pelo lucro, né? Que aí entra lá a Bash, que é a empresa de celular, né? Que é uma crítica ao Elon Musk, ao Jeff Bezos, a todos esses grandes homens de sucesso, bilionários, trilionários, que ostentam, enfim. E tudo bem, você tem dinheiro, faz a tua história. A questão é a manipulação, né? Você vai ver um Twitter do Elon Musk, mexe todo o mercado, sabe? Ele cria lá a Dogecoin, e aí todo mundo vai lá e compra, e aí ele tira o dinheiro da Bitcoin e o Bitcoin cai. Ou seja, é manipulação, sabe? É manipulação. É escroto. O cara, ele tem atitudes escrotas às vezes, sabe? Ele criou coisas geniais, ele tem uma empresa que é genial, que é a Tesla, e todas as outras empresas que ele tem, com certeza. Mas isso não tira às vezes a escrotice desse ser humano. Às vezes ele é escroto. O próprio Bill Gates, que eu tinha críticas dele, depois ele vendeu toda a empresa, né? E hoje ele se dedica a ações comunitárias, ações sociais, e um dos grandes investidores, que são os homens mais ricos do mundo, é como é que chama? O vovô lá que investe nele. E aí ele foi lá e erradicou algumas doenças lá na África, tem projetos sociais, ou seja, o cara se dedica a isso. É nobre, sabe? É nobre, pode criticar o que for, mas o cara tá usando o dinheiro dele para ajudar um lugar que é esquecido dentro do planeta, sabe? Então, assim, é importante você aprender a fazer suas fortunas, com certeza, para quem, né, faz. É importante ajudar, sim, porque tem muita miséria. Isso não vai acabar. E é importante também investir na educação. E o meu papel aqui, o teu papel quando tu abre uma live, tu é o quê? Tu é um professor, tu é uma professora. Tu tá levando uma mensagem. Então nós somos escolas da sabedoria, sabe? Escolas da sabedoria. Os novos jornais, sabe? Que tem opinião, né? E por isso eu gosto de estar estudando, embasando, olhando para mim, né, em primeiro lugar, para poder ser coerente, porque eu acho que a coerência é uma das coisas essenciais para você poder caminhar na tua vida, ser coerente com aquilo que tu fala, né? Se eu falo aqui, a gente fazer simulações, né, na banda. E se a Coca-Cola patrocinasse a banda? Aí a gente fala, não vamos querer, porque a gente era
bem banda esquerda, assim, sabe? Extrema esquerda até. Aí, aí uns falavam assim, não, mas se ela dá dinheiro a gente faz. E aí eu lembro que o Tom Zé fez uma campanha para Coca-Cola na época da Copa do Mundo no Brasil, tá? E aí teve muitas passeatas, a galera caiu matando no Tom Zé, criticando o Tom Zé por ele ter feito o comercial. E o Tom Zé falou assim, gente, eu preciso de din-din, tu vai me pagar? Não vai, a Coca-Cola vai me pagar. Então assim, tem uma linha do meio, sabe? Tem uma linha do meio. Tem uma linha do meio. Aí assim, aí você vai ver uma pessoa, por exemplo, a Natália Arcuri, ela deixa claro, ela não investe, por exemplo, em empresas, ela é investidora, ela tem um canal Me Poupe e ela não investe, por exemplo, em empresas de armamento, ela não investe em empresas machistas, empresas que não são coerentes. Então assim, ela se posicionou, isso é bem coerente. Mas no caso, ela construiu isso. Eu acho que também é um caminho, tá? É um caminho, não é nem certo nem errado, tá? É um caminho. Agora saiu lá na Bolsa de Valores, na Nasdaq, por exemplo, sobre, acho que é ETF de jogos de azar, eles chamam ETF do mal. E aí fizeram a pergunta assim, tá, e você investiria no ETF do mal? Cara, é isso, eu não investiria, isso não cai nos meus princípios, entendeu? Então assim, certo ou errado não é, mas cada vez mais é importante a gente fazer esses questionamentos para saber, tá, eu vou por isso, não vou, isso não está dentro do coerente. Eu não gosto de ficar vendo filmes de jogos que matam, eu não boto isso no meu ecossistema, entendeu? Como artista, não quero ver violência, não quero ver sangue, não preciso. Então você escolhe o que quer pôr para dentro. Você escolhe o que é para dentro. E isso vale para alimentação, para escuta, para as pessoas que você quer do seu lado, para as informações que você quer ver. Não quer dizer ser um alienado de tudo e ser um chato. É a questão de ser coerente no máximo que tu puder. Sabe? Ah, tu come carne, Ju? Eu não como carne. Mas eu gosto do sushi, entendeu? Aí às vezes tem vontade de comer sushi. Eu vou lá e como. Ah, mas tu desonrou, tu falou que é vegetariano. Mas eu passo boa parte do ano sem comer carne. Se eu acho que eu vou comer sushi, sei lá, 4 vezes no ano, entendeu? Então assim, o radicalismo, ele chega a ser uma doença, assim, sabe? Doença que ele pesa, fica pesado. Então é importante ser coerente, sim. É importante ter um jogo de cintura, uma resiliência ali para poder ter jogo de cintura para as adversidades do mundo. Por exemplo, se um cometa caísse na Terra hoje, é olhar assim, beleza. Eu falei para as pessoas que eu amo elas, falei. Eu desonrei alguém e deixei a pessoa ali não pedir desculpa? Não, todo mundo que eu desonrei ali, que eu fui um pouco ríspido, eu falo desculpa na hora. Ou seja, eu faço esse raio-x, sabe? Esse raio-x todo dia quando eu deito. Então esse raio-x é importante. Então o filme, ele trabalha com várias camadas, cada um vai pegar de um jeito. Tem coisas bem explícitas ali e tem outras coisas que são do teu olhar, da tua maturidade emocional para perceber essas outras coisas. Eu percebi essas, né? Teria mais 1 hora de live que eu poderia estar falando do restante do vídeo, né? Do desenrolar. Mas ali até mostra depois que a própria a Meryl Streep, que é a presidenta, ela esquece o filho, né? Então é muito louco assim, que ali é uma crítica também, né? A mãe esquece o filho, né? Aí isso assim, a gente pode tirar vários ensinamentos dali, entendeu? Psicossomática, a gente pode fazer toda uma constelação familiar ali para entender, aquele filho que paparicava a mãe, que estava do lado da mãe, que dependia da mãe, quando vê a mãe foi embora, esse filho ficou. Qual é a mensagem disso? Filho, anda e vai, desapega da tua mãe, sabe? Eu posso olhar para esse viés, eu acho que é o viés mais, olhando para o viés assim, esse viés é o mais interessante, entendeu? Pô, quantos homens ainda estão na casa da mamãe, estão sendo cuidados pela mãe, sabe? Não dão um passo se não pergunta a opinião da mãe. E aí no filme deixa claro, a mãe foi embora, deixou o filho, porque ela não tá nem aí com o filho, entendeu? Ela fez certo? Ela foi viver a vida dele. A questão é dele,
Ele não foi viver a vida dele, ele estava lá sendo o pau mandado da mãe, entendeu? Então assim, de quem é a culpa? Dela de ter criado esse banana e ele de não ter tomado uma atitude na vida, ou seja, um banana, literalmente um banana. Então assim, ali o filme mostra isso, né? A moça, a outra que é apresentadora, com relações fúteis, com muito ainda na carne, muito materialista nesse sentido, e não se entrega para o amor. Então para ela o caminho é seduzir homens, né? Então ficar só no prazer, e aí, ou seja, dentro tem uma solidão danada, pegada, entendeu? E aí você começa a ver que precisa sim ter conversas difíceis. E as conversas difíceis são com você mesmo, olhando no espelho. Qual é a conversa difícil que você vai ter com você? Entendeu? E também com o outro. Eu tenho conversas difíceis quase todo dia comigo. Agora eu estou escrevendo no meu diário em terceira pessoa, falando comigo, né? Como se fosse alguém falando comigo. Por quê? Porque isso está ajudando assim, a poder dar mais clareza, né? Então assim, são mecanismos que você vai usando para ter esse diálogo de um diálogo difícil, papo reto, entendeu? Papo reto. Tá, Júlio, qual é que é a tua? Entendeu? Qual é a tua? O que tu tá querendo lá? E aí? Sabe? E o filme, a gente pode olhar por essas vertentes, né, comportamentais, e fazer várias análises. Vale muito de ver. Aconselho vocês a assistirem, tá? É muito legal. E faça as suas anotações das percepções, porque ele é um filme fácil de entender, ele não é muito complexo, também não é profundo, né? Mas ele é uma crítica daquilo que é óbvio. Ou seja, tu vai olhar, tu vai ver que é óbvio, tu já pensou aquelas coisas que você está falando lá, você tá lá, que isso é um absurdo, entendeu? Disso que eu falei do TikTok, dessa questão da mídia, a gente já sabe disso, só que às vezes a gente está inserido nisso e a gente cai como gatinho, sabe? Como presa fácil dentro desses discursos que a gente vê por aí. Então, essa é a reflexão. Um grande beijo para vocês, espero ter contribuído aí nessa reflexão sobre o filme. É arte, e a arte ela tem esse poder aí de falar em várias línguas, né? No sentido de várias línguas, né? Porque a poesia está no olhar de quem vê. Então, eu fiz aqui a minha análise comportamental, artística desse filme que vale muito de ver. Um grande beijo para vocês e boa noite.